Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, olá. Então, a ideia hoje é fazer a última leitura desse livro. Vamos ver se eu vou conseguir. São um pouco mais de 20 páginas. Vou tentar dar um ritmo bom na leitura para a gente finalizar. O livro é todo uma gracinha, mas tem um palavreado todo especial da década de 70. Nós estamos lendo, hoje vou começar a ler o capítulo 4 da segunda parte do livro. E aqui ele está falando, os exercícios físicos de adaptação. Os exercícios físicos de adaptação cobrem um conjunto de atividades voluntárias, visando o controle do relaxamento muscular e da atividade respiratória. Sua finalidade não é fortalecer a musculatura, mas indolorizar a contração uterina. Não se trata, portanto, de uma ginástica. Os exercícios participam de todo um conjunto educativo e devem ser considerados com sua componente nervosa. Reed já utilizava o termo educação neuromuscular, a qual Pavlov e a escola pavloviana darão um conteúdo fisiológico com fundamentos reflexológicos. Evocaremos sucessivamente os exercícios físicos visando esta educação neuromuscular ou relaxação. Depois, os exercícios de respiração controlada. O treinamento prático começa desde o curso sobre a contração uterina. Mas, se as sessões teóricas são muito espaçadas, no caso de preparações começadas bem cedo, aproveitamos as noções adquiridas sobre a respiração quando do segundo curso para empreender os exercícios de controle respiratório. É então vantajoso geminar este treinamento com a aprendizagem da relaxação. O número e a duração das sessões necessárias para levar um bom controle neuromuscular depende da rapidez e da qualidade dos resultados obtidos. Daremos preferência à preparação de 2 a 4 mulheres, até mesmo à preparação individual, em vez de grupos importantes. Importantes, no caso que ele está dizendo grande, grupos muito grandes. Em certos centros, faz-se coletivamente na mesma sessão, a instrução teórica e prática. Mas a duração dessas reuniões faz baixar o interesse das participantes e a qualidade dos resultados obtidos. A colaboração de cinesioterapeuta, experimentados e formados para este fim, é útil e, por vezes, indispensável. Cinesioterapeuta é o mesmo fisioterapeuta aqui no Brasil para a gente, tá? Cabe naturalmente ao médico dirigir o conjunto de sua equipe e apreciar todos os procedimentos empregados, relevando da psicoprofilaxia, modo particular de psicoterapia. Encorajar a atividade de uma gestante supõe um tono psíquico constante da parte de todos. O entusiasmo necessário jamais poderá nascer da prática rotineira de uma ginástica destacada de uma concepção global da psicoprofilaxia. Subtítulo: A educação neuromuscular. A educação neuromuscular não comporta exercícios de musculação, mas visa a relaxação, que é um relaxamento da musculatura voluntária, associada a uma distensão psíquica. Para os partidários do método psicoprofilático, tal como foi definido na escola pavloviana, a relaxação é uma educação dos processos de inibição cortical. Todos os exercícios físicos são praticados dentro desta perspectiva. Uma técnica concorrente empregada é a de Jacobson. Trata-se, antes de mais nada, de uma tomada de consciência dos diferentes grupos musculares. A mulher grávida aprende a conhecer cada um dos seus músculos. Ela os faz funcionar para obter mais facilmente o relaxamento. A descontração assim obtida
grupo muscular por grupo muscular, deve ser apreciada pelo próprio sujeito que, por exercícios simples, feitos sob a condução de um ajudante, percebe sucessivamente a contração e a descontração. Esta aprendizagem, que começa na periferia ao nível do músculo, participa na educação dos centros nervosos pelo controle da musculatura. Jacobson assim se explica, abre aspas. Numa zona neuromuscular, uma relaxação neuromuscular completa significa a ausência de toda impulsão nervosa ou muscular. É um fenômeno oposto ao da atividade mental. Estamos em presença de uma quietude mental na região interessada, fecha aspas. E é a generalização desta quietude mental que se busca. Um outro método de relaxação deriva das observações de um alemão, Schultz, sobre as fases intermediárias da hipnose. Partindo da observação das sensações experimentadas nos primeiros estágios do sono hipnótico, Schultz põe em destaque uma técnica que não faz mais intervir os exercícios de contração, como preliminares à descontração. Este método, que provoca a relaxação pela evocação de certas sensações, é chamado de autodescontração concentrativa, ou ainda training autógeno. O sujeito confortavelmente estendido aprende a experimentar por autossugestão a sensação de peso num membro e, em seguida, progressivamente, no corpo inteiro. Obtém, assim, uma descontração imediata, sem aprendizagem nem tomada de consciência da contração muscular. Este estado muito particular de relaxação permite reconhecer e analisar outras sensações: calor das extremidades, frio no rosto, modificação do ritmo cardíaco, por exemplo. Esta técnica aparentada à hipnose é pouco empregada na França, mas em outros lugares deu excelentes resultados na preparação ao parto sem dor. Deve-se completar este aprendizado pelos exercícios de expulsão, mostrando à mulher a maneira mais eficaz de impelir. Mas tal instrução entra mais no quadro de exercícios respiratórios do que na educação neuromuscular. Hoje em dia a gente tem a fisioterapia pélvica, né, que faz esses exercícios focando todo o períneo, né, todo o assoalho pélvico, que são excelentes para fazer, para ter o controle, para perceber que músculo está contraído, que músculo está relaxado, é fantástico. Capítulo 5, título: Os exercícios da respiração voluntária ou controlada. Tanto como a relaxação não é uma ginástica, os exercícios de respiração controlada não são uma tentativa de modificar as trocas gasosas. O aumento da capacidade torácica, verificada pela espirometria, prova que não há relação direta entre uma melhor capacidade pulmonar e a indolorização. Esta não depende, portanto, da qualidade ou da quantidade da ventilação pulmonar, senão a simples administração do oxigênio poderia substituir vantajosamente a atividade respiratória. Uma mulher que, por motivos patológicos, apresenta dificuldades respiratórias, não está menos capacitada para ter bom êxito na indolorização de seu parto. Assim como prova o relatório de Madame C., ver no capítulo os resultados, o relatório, aqui ele fala da página, que a gente leu isso lá no início. Já vimos que a modificação voluntária do ritmo respiratório, habitualmente regulado por mecanismos automáticos, que põem em jogo os centros nervosos superiores, provocando sua atividade. Fenômenos de inibição benéficos. Os exercícios respiratórios visam, então, a indolorizar, chegando o momento à contração uterina. Chegado o momento da contração uterina. Esse treinamento pode começar após o curso,
sobre a anatomia e a fisiologia do parto. Então, aqui ele fala que exercícios respiratórios na hora da contração promove a analgesia, e é verdade. De início, a mulher aprende um modo de respiração profunda, comportando uma inspiração e expiração lentas. Ela percebe, assim, os elementos anatômicos descritos, músculos abdominais, que se contraem quando dá expiração profunda, diafragma, que comprime a cavidade abdominal durante a inspiração. Os movimentos são decompostos para dar-lhe consciência dos diferentes tempos da respiração. Esta respiração profunda é utilizada no princípio do trabalho para controlar as contrações de fraca intensidade e no momento da expulsão antes de cada impulso. Uma respiração mais ativa, como a respiração ofegante, cria uma atividade mais intensa. Essa respiração superficial é acelerada comporta uma frequência maior dos movimentos da expiração e da inspiração, e a diminuição da sua amplitude. A mulher deve empregá-la no transcurso da fase de dilatação, quando as contrações tornam-se mais fortes, e durante a livração da criança, quer dizer, que está encaixando e está nascendo, para controlar a musculatura perineal. Outros modelos respiratórios podem ser propostos. A respiração ofegante, preconizada pelo Dr. Rinert, é uma respiração acelerada, entrecortada de expirações forçadas, que se adapta aos impulsos e permite controlá-los. Os ritmos compostos de uma inspiração por 2, 3 ou 4 expirações são igualmente empregados, seja em fim de dilatação, seja a expulsão. Esta educação da respiração participa na indolorização, criando uma atividade consciente e voluntária a partir de um poderoso fenômeno biológico. Deixa eu ver se eu consigo. A respiração ofegante é desse jeito. E a acelerada e entrecortada de expirações forçadas. Né? Que aí, expiração forçada. E se adapta aos impulsos para permitir. Então, ritmos compostos de uma inspiração por 2, 3 ou 4 expirações. Né? Tentando entender aqui, traduzir aqui. Certos obstetras preconizam a raspagem da membrana abdominal, as massagens, as pressões analgésicas. Nesses movimentos executados pela própria mulher, são sincronizados com os exercícios respiratórios. Não são muito compatíveis com uma boa relaxação, mas podem ser úteis. Todas essas precisões são fornecidas a título indicativo, pois não há num livro que uma mulher que pode aprender a utilizar eficazmente tais exercícios, mas junto a uma equipe de preparação especializada. Bem gracinha. Capítulo 6, os resultados. Se para julgar os resultados do método psicoprofilático do parto sem dor, limitamos-nos a avaliar a analgesia obtida, é preciso, então, só considerar os casos de parto perfeitamente normais. Tem-se, aliás, começado por reter apenas mulheres apresentando condições anatômicas e obstétricas favoráveis para comprovar de maneira estrondosa que a contração uterina pode ser indolorizada por procedimentos psicológicos. O parto sem dor tornava-se, assim, o objetivo proposto às mulheres preparadas. Mas bem depressa, e sob a instigação do próprio Fernando Lamaze, o método foi estendido a casos mais desfavoráveis. Mulheres de bacia estreita, apresentação de bloqueio, primíparas idosas. Ai, meu Deus, idosas. Eu estou pensando aqui que essas primíparas idosas deviam ter 35 anos. Nessas condições, não é mais possível julgar o bom êxito, a partir unicamente do grau de analgesia obtido. Por outro lado, as descobertas, quer dizer, ele está dizendo aqui no primeiro parágrafo que no início só fazia o método
para mulheres sem nenhuma intercorrência, vamos dizer assim, e jovens e tal. E aqui ele está dizendo que o Fernando Lamaze estendeu o método para casos desfavoráveis, quer dizer, mulheres de bacia estreita. Olha só, hoje em dia a gente sabe que bacia estreita não é questão, não é impeditivo de dilatação. E aí ele está dizendo aqui de mulheres mais velhas e primíparas idosas. Eu fico pensando o que são primíparas idosas. Mas, enfim. Ele aqui está dizendo que abriu-se o método para todo mundo, que é o que a gente faz hoje enquanto doula, né? A gente faz tanto a respiração quanto massagem, tudo é método de analgesia. E as rodas que acontecem em alguns postos de saúde, alguns centros, acontecem online também, junto com a fisioterapia pélvica, que é uma preparação. Né? Hoje em dia está tudo separado, mas a mulher consegue fazer muitas dessas atividades, participar. Vamos continuar. Por outro lado, as descobertas da análise psicológica e os estudos do comportamento nos levam a considerar fatores específicos que intervêm para cada mulher na vivência da sua maternidade, que não é unicamente uma experiência física. Determinada mulher que parece aplicar-se, interessar-se, formular questões durante o curso, evidenciará talvez elementos negativos no dia do parto. Uma outra, ao contrário, sobre quem ninguém na equipe teria arriscado o menor prognóstico favorável, fará um parto perfeito, indolorizando tão bem a dilatação quanto a fase de expulsão. Para tentar analisar os complexos fatores do sucesso ou do fracasso, é indispensável dissociar a analgesia do comportamento. A preparação psicoprofilática orienta para uma atividade melhor adaptada ao parto. O que a mulher fará dessa educação, como ela a integrará em seu universo psíquico, é outra questão. A maneira de resolver uma situação de conteúdo emocional tão complexo pode reservar surpresas. Todos os parteiros conhecem mulheres que manifestam um entusiasmo, segundo eles, injustificado. Inversamente, atitudes exigentes ou agressivas são decepcionantes para quem esperava um certo reconhecimento. Do mesmo modo, não daremos estatísticas, deixamos a reflexão alguns relatórios concluindo que, no parto sem dor, a analgesia é dada ao máximo. Agora, um subtítulo: Testemunho de mulheres que viveram a experiência do parto sem dor pelo método psicoprofilático. Então, acabou a parte de conteúdo. Vamos lá. Relatório 1, Madame AC, 25 anos, primípara, e a filha nasceu filha de 3.860 gramas. Há vários dias, meu marido e eu esperávamos o acontecimento com uma impaciência crescente, e quando, por acaso, sucederam-se algumas contrações com uma certa regularidade, rimos bastante, perguntando alegremente: será que é isso? Para dizer a verdade, nesta manhã, 11 de outubro, às 4h30 da manhã, nosso se era isso estava mais tenso, sobretudo mais mesclado de dúvida. O que sinto não são as contrações ritmadas e regulares que esperava, mas muito simplesmente cólicas, vulgares. Tomo bastante cuidado para controlar a respiração e meu marido me encoraja, mas eu não consigo, devido à anarquia das convulsões e, sobretudo, pelo temor de que nossa esperança não tenha fundamento. Acredito que se tratem de distúrbios intestinais e penso muito pouco num começo de trabalho de parto. Às 5 horas, apesar dos meus protestos, chamar o médico por causa de uma indigestão, meu marido desceu para telefonar. Então, meu estado de espírito muda e eu decido reagir. A respiração profunda não sendo suficiente, tento a ofegante. Eu a conduzo sem grande domínio e sinto isso. No entanto, quando meu marido volta, ao fim de cerca de 10 minutos, essa respiração mais ativa e, sobretudo, a concentração maior de espírito já me levavam a discernir uma certa ordem dentro do que eu pensava ser uma anarquia irremediável.
Quer dizer, ela estava tendo contrações desreguladas e, de repente, começou a ritmar. No lugar dos repelões desordenados, percebo fisgadas que, partindo dos rins, vêm pela direita e pela esquerda, apertar como uma cinta sobre o meu abdômen. É o fim das cólicas. Resta aperfeiçoar o aprendizado do controle, pois a cinta se fecha ainda com bastante frequência como uma pinça. Desde a chegada do médico, às 5h30 aproximadamente, a mudança decisiva se produz. De início, seu exame confirma que se trata de um princípio de trabalho de parto. E eu estou a um dedo. O certo é que, livre das últimas dúvidas, eu me entrego, então, mais inteiramente ao controle das contrações. Além disso, antes que uma parteira o replique, faço uma repetição da respiração ofegante. Está longe de ser perfeita, faço demasiado rápido, se bem que a contração resista mais tempo que eu. Com o meu guia, que, com a mão sobre meu ventre, sente o exterior, o que eu sinto interiormente, percebo na contração, da qual eu só soubera perceber sozinha a forma circular, uma curva de intensidade. Ele funciona imperceptivelmente, se incha e decresce. Meu marido pode sentir meu ventre se arredondando sob sua mão como um lombo de gato. Depois, numa distensão bastante brusca, ele diz: se relaxar. Eu adapto a esta curva minha respiração ofegante, lenta, cada vez mais acelerada, ainda amortecendo progressivo, depois respiração profunda, ampla. Eu sei seu desenho, seu ritmo. A pinça não aperta mais. Das 6 às 10 horas, permaneço em meu quarto, as contrações são muito próximas, com 1 ou 2 minutos de intervalo. São todas controladas sem dificuldade. Às 10h10, a parteira confirma que já se trata de um verdadeiro trabalho de parto. O canal do útero permaneceu a um dedo nas suas bordas espessas. Às 6 horas estão agora muito finas. Partida para a clínica. Uma contração quando me visto e a controlo sentada na beira da cama. Uma na escada, 3 no automóvel, uma na chegada, outras durante uma conversa ligeira com antigas companheiras de curso preparatório que tiveram uns filhos recentemente e que eu encontro em seus quartos. Todas essas contrações são fáceis de controlar e acho que o fato de me levantar da cama, eu creio, as tinha espaçado e encurtado consideravelmente. De 11 horas às 14 horas, sobre o leito de parto, controle sempre fácil. Minha tarefa foi, aliás, facilitada. O antigo ritmo acelerado tendo voltado, eu me arriscava a uma fadiga excessiva. E me deram, para evitá-la, uma picada de espasmalgina, de um efeito quase imediato. Deve ser um analgésico. As contrações se espaçaram sensivelmente. Essas 3 horas se passaram num estado de perfeita serenidade. Uma conversa descontraída transcorre entre a parteira, meu marido e eu. É suficiente quando eu a sinto apontar que assinale contração. Ponho-me, então, a ofegar, sustentada pelo bem, mais depressa, diminuindo, da assistente e do meu marido. Depois a conversa recomeça como se nada tivesse acontecido. Tenho tempo de contemplar à vontade as folhagens do lado de fora e achar muito natural que o sol, após uma manhã de névoa cinzenta e fria, surja de uma maneira tão alegre. Às 14 horas, a bolsa das águas foi rompida, eu nada senti senão um fluxo de líquido morno. Agora as contrações exigem uma adaptação nova, um único ciclo na respiração ofegante, isto é, partir da aceleração, diminuição, respiração profunda, não é mais suficiente, pois, sem intervalo, a contração começa de novo, sobe e desce, geralmente 3 vezes. Ela tem vários ápices e sua duração aumenta nitidamente, mas não me deixei surpreender. Após 2 ou 3 controles indolores que cansam muito, controlo de novo facilmente. Aliás, bem depressa sinto o impulso de início atrás, do lado do intestino reto.
depois mais urgente na frente. É o que considero como o mais belo momento do parto, porque o mais ativo, o que exige ao máximo de cada uma, mobilize toda a sua atenção de todas as suas forças físicas para um único objetivo, a expulsão do bebê, que se tem consciência de fazer avançar de momento em momento. Somente com algumas contrações, mas muito longas e com intervalos bastante curtos, me parece, eu empurro agora. Estendida e descontraída o mais possível, os pés nas alças, desde que a contração se assinala, obedeço às indicações. Segure as barras, inspire, sopre, inspire, retém a expiração, ainda. Eu me curvo para frente, estendo os braços, me agarro às barras, cabeça afundada no peito e empurro com todas as minhas forças. Meu esforço está longe de ser solitário. O médico me guia com a voz e sinto que ele me ajuda. Retifica meus empurrões indolores, mas infrutíferos ao início, no que concerne à progressão do bebê. A retificação vem rápida. Ouço também a assistente e, sobretudo, meu marido, envolvidos nessa atmosfera de esforço intenso, me encorajar por calorosos empurre, ainda, agora, se descontraia. Olha, isso é uma condução que não se usa mais. Quer dizer, não deveria ser usada mais, né? Que é guiar a mulher na respiração e no empuxo que fala, né? E quando eu me curvo para frente, suas mãos me apoiando vigorosamente sobre a nuca, me lembram que é preciso baixar a cabeça, ou mesmo fazem para mim o que eu possivelmente esqueceria. Aliás, tudo vai tão rápido. O médico anuncia ao fim de alguns minutos, já está aqui, veja a cabeça e os cabelos. Venha ver o senhor. Como não ter energia? Meu marido confirma com um sorriso cheio de alegria, troca-se um gracejo, todo mundo ri, eu inclusive. Depois, o tempo passa mais e mais depressa, fico surpreendida de já ouvir, ainda uma ou duas vezes, perfeito ainda, só mais uma vez. Entesada no esforço máximo para impelir o mais longo tempo possível, forte, muito forte. De golpe, tive a sensação de um alargamento muito grande, mas sem ter tempo de pensar a cabeça, sinto um roçar muito leve sobre minha coxa. Escuto um braço, o outro, mas já está sobre mim, ainda ligado ao cordão umbilical. Se agita um pequeno corpo cujos membros se movem vivamente com uma cabeça de cabelos negros. É uma menina. A expulsão tinha começado às 14h40 e às 15h10 minha filha, sobre a balança, solta gritos bem ressoantes. Desde as cólicas e os 15 minutos de aprendizado pessoal, antes da chegada à clínica, eu jamais sofri. Sempre alternei entre esforços que captavam todas as minhas forças, esforço máximo no momento da expulsão e a impressão de alegre serenidade. Olha que espetáculo, né? Que ela fala, ela conta aqui bem direitinho, passo a passo. Eu nunca vi um relato de parto tão detalhado, tão rico, né? E é assim mesmo que acontece. Hoje a gente tem algumas observações para falar sobre isso, né? Não é importante ficar deitado, inclusive a gente prefere que seja a posição verticalizada, e essa condução de respira, faz força e tal, a gente só usa quando a pessoa está sob analgesia, não é anestesia, é analgesia, né? Tira a dor, mas ela está de pé, caminhando, então a gente tem que orientar a respiração para ela entender onde está a contração. Mas é fato de que o método respiratório, ele alivia a dor. Entender a contração e usar a respiração a favor é um método de analgesia perfeito. Conclusão: o parto sem dor cobre todos os aspectos da experiência maternal. Considerado de início como um simples método de analgesia sem perigo, a psicoprofilaxia tornou-se um vasto domínio de observações e de pesquisas sobre a maternalidade, que Rakamier define como
o conjunto dos processos psicoafetivos que se desenvolvem e se integram na mulher quando da maternidade. Desde 1952, médicos vinculados a essa dialética, que considera o ser humano em suas duas dimensões, biológica e psicológica, tentaram aplicá-la à mulher grávida. O parto se desenrola de modo imutável no ser humano como no animal, mas enquanto o animal age segundo as determinações de seu código genético, a mulher sofre a influência de um outro código, representado pela cultura e estruturado pela linguagem. Entre os mamíferos, por exemplo, as modificações hormonais em fim de gestação são sinal interno de esquemas de atividade específica. Observamos, então, um comportamento estereotipado de edificação do ninho antes do nascimento dos rebentos. Da mesma maneira, as primeiras contrações uterinas provocam atitudes instintivas adaptadas à salvaguarda dos indivíduos. Na mulher, o processo do nascimento é igualmente previsto geneticamente, mas ela possui também uma representação imaginária do evento, que prevalece sobre a sua biologia e condiciona uma vivência onde o código cultural é dominante. Os signos de trabalho, os signos de início de trabalho de parto, reativam esta representação imaginária própria de cada uma. E os acontecimentos real se desenrola em ligação estreita com as imagens particulares adquiridas desde a infância. A dor intervém, então, como a consequência da integração pelo sistema nervoso central e das modificações fisiológicas de um órgão em trabalho, o útero, em ligação com a vivência anterior. Esta dupla contração uterina-dor é um modelo neuropsicofisiológico que pode ser proposto como exemplo da análise psicossomática. O obstetra propõe uma outra representação estruturada por uma linguagem particular, adramática. Adramática, olha, tem o A na frente do dramática, quer dizer, sem drama. E objetiva a linguagem da ciência. A preparação permite à mulher imaginar o parto por meio desta nova linguagem. Ela toma, sim, consciência das possibilidades de melhor se adaptar a seus imperativos biológicos. Aprende a ter um filho, como o cosmonauta treina para alunissar. Não fica mais impotente diante de sua natureza de mulher. A psicoprofilaxia ganha, assim, o sentido de uma ética. Além da analgesia, objetiva a melhor adaptação ao meio e favorece a relação mãe e filho, tão importante para o equilíbrio psíquico do adulto. Dominando suas relações, resta ainda à mulher exprimir seus desejos como lhe convém e decidir de suas maternidades. De que servem as vitórias sobre a natureza se não podemos dispor de nós mesmos? O parto sem dor é indissociável da maternidade voluntária e psicoprofilaxia tornam-se, assim, o suporte de outras exigências, a liberdade de concepção e da gestação. Gente, muito bacana o livro, consegui terminar, foi rápido até. Ele é bem interessante que ele fala que o que atrapalha o nascimento de bebê é a cultura, é o externo, e é muito importante que ele fala dessa conexão de mãe e bebê, que o bebê vai ficar com a memória da mãe no parto. Se ela sofreu, o bebê vai ter uma memória negativa de chegada, a chegada foi difícil, foi sofrida, essa vida é difícil. E se a mulher passa pelo parto sem dor, se ela passa com toda a segurança, né, com autonomia, sabendo conduzir, sendo bem apoiada pela equipe, ela marca uma memória positiva de nascimento. Ai, a vida é boa, né? A criança
vai sentir isso, a vida é boa, como é bom viver, nascer é um processo natural e muito alegre. Então, o que esse livro chama atenção o tempo todo é que a parte social, né, familiar, vem trazendo cargas de medo e de dor que fazem com que essa parte racional nossa foque na dor. E se eu tenho certeza de que é ruim, que é doloroso, é assim que vai ser. E se a minha memória de nascimento ela é ruim, ela é dolorosa, assim vai ser. Então, ele sugere as rodas, sugere a psicologia, a fisioterapia, o conhecimento de anatomia, exercícios físicos e exercícios respiratórios, um conjunto que hoje nós já fazemos largamente em todas as rodas, em todos os lugares, e que são pouquíssimos os obstetras hoje que não estão com esse conceito já bem trabalhado. Foi um prazer ler junto com vocês esse livro, que nem era tão grosso, né? O Parto Sem Dor. E aqui eu encerro essa leitura no YouTube e vou começar a fazer a leitura dos meus livros, que eu sou tão boa, linda, maravilhosa, que eu não trouxe nenhum aqui. Mas quando eu for editar, eu vou colocar o livro que eu vou começar a ler pelo meu Instagram, @vanjamente, lá no Portal do Nascimento no Instagram. A leitura vai ser feita por lá e vai ser uma leitura comentada, tá bom? Eu agradeço a companhia de vocês até aqui e até lá no Instagram.